Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. E mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui para passar a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero estar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, lendo a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 5, versículo 1. Vamos estar meditando um pouco nesse texto sagrado, né? Porque, irmãos e irmãs, a palavra de Deus é a bússola para o crente, para o cristão. É por meio da palavra de Deus que nós vamos conseguir encontrar a verdadeira alegria para a nossa alma. É através da palavra de Deus que nós vamos encontrar a paz verdadeira para o nosso coração, para a nossa alma. Porque, meu irmão, minha irmã, Jesus, o Senhor Jesus, Ele deixou a sua paz para mim e para você. No livro de João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Então Jesus é o único que tem a paz verdadeira para mim e para você. Por isso nós temos que ler, meditar, comer a palavra do Senhor todos os dias, pegar este livro, pegar a Bíblia, irmãos, e ler. Porque um dia a Bíblia vai ser tirada das nossas mãos. E como que nós vamos fazer? Por isso que nós temos que ler e esconder a palavra no nosso coração, como o salmista lhe falou no Salmo 119, versículo 11. Senhor, escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos uma grande missão na terra. Nós temos uma grande missão aqui na terra, é ler, obedecer, viver a palavra de Deus e anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? E eu quero estar aqui passando para os irmãos, João capítulo 5, versículo 1, a cura de um paralítico de Betesda. Aqui a gente vai tirar bastante coisa para a nossa vida espiritual crescer, para a nossa vida mudar. Talvez você que me ouve nesse momento não aguenta mais a sua vida. Talvez você está num sofrimento, com muitas enfermidades, muitas dores, né? Entenda e compreenda essa mensagem, porque Jesus quer esclarecer a sua mente. Amém, irmão? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Amém, meu irmão, minha irmã? Então está aqui a leitura da palavra de Deus.
O que nós aprendemos, irmãos, com a lição, aleluia, que esse homem recebeu? Você vê, meu irmão, minha irmã, que muitos enfermos estavam ali naquele tanque, aleluia, o tanque onde tinha água, aonde descia um anjo e agitava aquelas águas, e o primeiro que tocasse naquela água era curado. Agora veja, meu irmão e minha irmã, que esse homem a quem Jesus curou, ele estava ali naquele tanque há 38 anos. 38 anos sofrendo. 38 anos enfermo, doente, sem poder andar. Agora, meu irmão e minha irmã, por que ele estava sofrendo? Por que ele estava com aquela enfermidade há 38 anos? Por causa do pecado que ele tinha cometido. A Bíblia não vai nos revelar qual era o pecado. Mas você vê que Jesus falou, ó, levanta-te, toma a tua cama e anda. Na mesma hora ele ficou curado, na mesma hora ele ficou são e começou a caminhar com a sua cama nas suas costas. Mas agora entenda e compreenda, meu irmão, que depois Jesus encontrou esse mesmo homem no templo. Aí o Senhor Jesus falou para ele no capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, ou seja, já estás curado, rapaz. Não peques mais, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então ele estava enfermo, meu irmão. Ele estava enfermo, minha irmã, por causa do pecado dele. Porque ele cometeu talvez um pecado lá atrás. E esse pecado veio trazendo consequências para a vida dele. Quando a gente lê em Romanos capítulo 6, versículo 23, a gente vai ver que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse homem, irmãos, estava sofrendo as consequências do pecado dele. E o pecado ele traz muitas consequências na vida do homem, na vida da mulher, na vida do jovem, da criança. Glórias a Deus, aleluia. Porque, meu irmão e minha irmã, Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Aleluia. Por isso que nós temos que buscar a transformação da nossa vida. Por isso que nós temos que transformar o nosso entendimento num novo entendimento através da palavra de Deus, através de nós ouvir e obedecer a palavra de Deus. Olha quantas pessoas sofrendo, olha quantas pessoas padecendo, quantas pessoas enfermas, doentes e não sabe por quê. É por causa do pecado. Glórias a Deus. Agora você entende e compreenda, meu irmão, que, aleluia, tem enfermidades que a pessoa está passando, é porque Deus está permitindo. Mas tem enfermidades que vêm através do pecado. E tem enfermidades que é o próprio diabo que coloca na pessoa para manter cativa naquela doença, naquele problema. Aleluia, glórias a Deus. Aí você vê, meu irmão, você tem que analisar, será que a tua enfermidade, a tua doença é por causa, aleluia, do pecado, ou é Deus permitindo, ou foi o diabo que pôs? Se é o pecado que você tem cometido, aleluia, glórias a Deus, que trouxe essa doença, essa enfermidade para você, você precisa abandonar o pecado. Você precisa pedir perdão, você precisa confessar o teu pecado para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa te perdoar. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que confessa a sua transgressão e a deixa, alcança a misericórdia. Agora, se for o diabo que pôs essa enfermidade, meu irmão, minha irmã, você tem que orar para que Deus cure você. Você tem que clamar ao Senhor para que o Senhor te cure dessa enfermidade, desse mal. Porque a gente vê na Bíblia, irmão, quando Jesus estava pregando na sinagoga no sábado, apareceu uma mulher paralítica das costas, ela andava curvada, 18 anos curvada. E ela estava ali ouvindo a palavra que Jesus estava pregando. Glórias a Deus, aleluia. Ela estava ali ouvindo aquela palavra que o Senhor Jesus estava ensinando. E aí Jesus chamou aquela mulher que estava ali curvada por causa de uma enfermidade, paralisia nas costas. Aleluia, Jesus curou ela. Aí no mesmo texto ali no livro de Lucas, aleluia, eu não lembro agora o capítulo, versículo, mas Jesus
falou que era Satanás que a mantinha presa nessa doença, nessa enfermidade, mantinha ela encarcerada nas enfermidades. Aleluia, glórias a Deus. Agora, se é Deus que está permitindo, aleluia, glórias a Deus, você tem que orar: Senhor, por que o Senhor está permitindo? Me mostra o que o Senhor quer de mim. Será, Senhor, que eu preciso arrumar mais a minha vida com o Senhor? Será, Senhor, que eu preciso me aproximar mais de Ti? Então, irmão e minha irmã, entenda e compreenda os mistérios da palavra de Deus. Aleluia, o pecado trouxe consequências terríveis para esse homem. Ele perdeu 38 anos, aleluia, de vida, irmãos. Ele perdeu todo esse tempo na frente daquele tanque. Ele não conseguia encostar no tanque, aleluia, não conseguia chegar nas águas que o anjo agitava, e o primeiro que tocasse na água era curado. Você vê que Jesus chegou para ele e falou: homem, queres ficar são? Aleluia, ele falou: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ele estava dependendo do homem, ele estava ali dependente do homem, mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode trazer paz verdadeira para a sua vida, para a sua alma. Basta você buscar Ele, basta você entregar a sua vida a Jesus, basta você se entregar completamente nas mãos do Senhor Jesus. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça. Não vá procurar ajuda em homem, em mulher, por favor, não faça isso. Não confie no homem, não confie na mulher, confie somente no Senhor. Só o Senhor pode dar a vitória. Então entenda e compreenda, meu irmão. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui também no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então a oração, ela tem um poder tão grande. Aleluia, a oração com fé pode salvar e curar o doente. E se esse doente, aleluia, cometeu o pecado, aleluia, Deus vai perdoar o pecado dele. Porque como a gente leu ali, capítulo 5, aleluia, de João, aquele homem estava doente, enfermo, 38 anos por causa do pecado. Jesus falou: homem, você já está são, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior do que isso. Então ele já estava naquela situação por causa do pecado dele. Glórias a Deus, aleluia. Agora, meu irmão, minha irmã, se você quer saber se você está no pecado ou não, leia Gálatas 5,19. Leia Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Glórias a Deus, aleluia. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Leia de Gênesis a Apocalipse a palavra do Senhor, e você vai ter o entendimento mais profundo da palavra, e você vai saber se você está no pecado ou não está no pecado. Amém, meu irmão? Então fica com essa palavra, irmão. Reflita. Jesus está voltando. É tempo de nós se arrepender do nosso pecado. É tempo de nós se preparar. Porque quem ficar na terra depois que Jesus voltar, irmão, não tem mais salvação. Não tem mais jeito. Não tem mais como alcançar a salvação. Porque a salvação é agora, o tempo da graça é agora, quando Jesus aparecer no céu, aleluia, tocar a trombeta e o povo de Deus subir e você ficar, não tem mais salvação. Então fica com essa palavra, arrependa-se do seu pecado, leia a palavra do Senhor, medite de dia e de noite, busque uma igreja séria. Você precisa congregar, então busque uma igreja séria, uma igreja que o pastor leva a sério a Bíblia. Se você chegar na igreja e só tiver louvor, e voto disso, voto daquilo, saia dessa igreja, vai embora. Entra numa igreja onde, aleluia, você chega e tem oração primeiro. Antes do culto tem oração. Aleluia, quando tem oração antes do culto, aí sim, irmão, é uma coisa boa. Aí você chega, o pastor dá oportunidade, tem louvor, mas tem também a palavra de Deus sendo pregada. Porque hoje, dentro das igrejas, é só louvor. Louvor disso, fulano está com oportunidade para cantar, outro canta. Chega no final do culto, 10 minutos, o pastor dá uma palavrinha e acabou o culto. A palavra de Deus tem que tomar o tempo maior dentro da igreja, irmãos. Então, vá numa igreja que prega a Bíblia, prega a palavra.
Glórias a Deus, amém? Fica com essa palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.